Olá, seja bem-vindo a Perfil Quiz, um canal divertido para testar seus conhecimentos e se divertir sozinho, ou com a família e amigos. Hoje apresentaremos um quiz de uma série especial de concursos públicos. As perguntas de certo ou errado foram retiradas da prova de 2021 da PRF. Cada pergunta vale um ponto, uma resposta errada anula uma certa. E aí? Está preparado? A respeito de segurança e de cloud computing, podemos afirmar que ransomware é um programa malicioso de computador que se propaga por meio da inserção de cópias de si mesmo em arquivos criptografados. Errado! Ransomware é um software de extorsão que pode bloquear o seu computador e depois exigir um resgate para desbloqueá-lo. A respeito da ética no serviço público, da administração pública federal, bem como dos servidores públicos federais e seus direitos e deveres, podemos dizer que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, desde que satisfeitos os requisitos legais, poderá realizar a contratação direta de empresa na qual um primo seja sócio. Correto. A contratação direta de empresas por órgãos federais geralmente segue uma série de requisitos legais e procedimentos estabelecidos pela legislação brasileira, principalmente pela Lei de Licitações e Contratos de número 8.666/93 e pela Lei número 13.303 de 2016. No que se refere à legislação de trânsito brasileira, em rodovias de via dupla de zonas rurais, em que não houver sinalização regulamentadora, deve-se aplicar a automóveis, caminhonetas e motocicletas o mesmo limite máximo de velocidade permitido para transitar. Correto. Isso significa que todos os veículos mencionados devem respeitar o mesmo limite de velocidade, a menos que haja sinalização indicando limites diferentes para cada tipo de veículo. Ainda sobre a legislação de trânsito brasileira, considere que, em determinada rodovia federal, tenha havido um acidente, sem vítimas, em que um veículo colidira com outro, do que resultara, para os dois veículos, em avaria e em dano patrimonial. Nessa situação hipotética, o causador do acidente deverá preservar o local, a fim de facilitar os trabalhos da polícia e da perícia, sob pena de responder por grave infração administrativa de trânsito. Errado! O artigo 178 diz que deixar o condutor envolvido em acidente sem vítima, de adotar providências para remover o veículo do local, quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito, implica em infração média, sob pena de multa. Considerando as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, e suas alterações para a medição de velocidade de veículos automotores, elétricos, reboques e semi-reboques em rodovias, utilizam-se medidores de velocidade do tipo fixo. Entre estes, somente o medidor de velocidade do tipo fixo redutor deve obrigatoriamente ser dotado de display. Correto. Resolução número 798/20, artigo 3º. Medidores de velocidade do tipo fixo redutor, obrigatoriamente dotados de display, destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade estabelecida em relação à velocidade diretriz da via, por meio de sinalização com placa R19, em trechos críticos e de vulnerabilidade dos usuários da via. Ainda referente às resoluções do CONTRAN, infração de trânsito concomitante é aquela em que o cometimento de uma infração tem como pressuposto o cometimento de outra. Errado! É concorrente. Trata-se da Resolução 561 do CONTRAN. São concorrentes aquelas em que o cometimento de uma infração tem como pressuposto o cometimento de outra. Acerca do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, podemos dizer que o equipamento em questão deve apresentar o tempo de movimentação do veículo, bem como suas interrupções.
Correto. Deverá apresentar e disponibilizar a qualquer momento, pelo menos, as seguintes informações das últimas 24 horas de operação do veículo: velocidades desenvolvidas, distância percorrida pelo veículo, tempo de movimentação do veículo e suas interrupções, data e hora de início da operação, identificação do veículo, identificação dos condutores e identificação de abertura do compartimento que contém o disco ou de emissão da fita diagrama. Com relação a limites de peso e dimensões para a circulação de veículos em vias públicas, excetuadas as condições para a emissão das autorizações especiais de trânsito, é correto afirmar que a largura máxima autorizada para a circulação de veículos em via pública, com ou sem carga, é de 2,5 metros. Errado. As dimensões autorizadas para veículos, com ou sem carga, são de 2,6 metros. No que se refere à fiscalização do tempo de direção e de descanso do motorista profissional, na condução de veículo de carga com peso bruto total superior a 4.536 quilos, é permitido ao motorista profissional dirigir por até 6 horas e meia ininterruptas. Errado. Resolução número 525, artigo 3º. Serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas, na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado seu fracionamento e o do tempo de direção, desde que não ultrapassadas 5 horas e meia contínuas no exercício da condução. A responsabilidade pela guarda, proteção e precisão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo é do proprietário do veículo. Errado. Resolução número 525, artigo 3º. A responsabilidade é do condutor do veículo, não do proprietário. No que concerne à campanha educativa de trânsito e fiscalização de peso dos veículos por balança rodoviária em rodovias federais, na fiscalização de peso dos veículos por balança rodoviária é admitida a tolerância de 12,5% sobre os limites de peso regulamentares por eixo de veículos transmitidos à superfície das vias públicas. Errado. Trata-se da Resolução número 803/20, artigo 6º, a tolerância é de 10%. Acerca dos requisitos mínimos de segurança para o transporte de cargas em veículos, para a amarração da carga, devem ser utilizadas cintas têxteis, correntes ou cabos de aço, com resistência total à ruptura por tração de no mínimo 1,5 vezes o peso da carga. Errado. Resolução 552 do CONTRAN, artigo 4º, devem ser utilizados dispositivos de amarração, como cintas têxteis, correntes ou cabos de aço, com resistência total à ruptura por tração de no mínimo 2 vezes o peso da carga. Acerca da carreira, as atribuições do policial rodoviário federal de 3ª classe, cuja jornada de trabalho é de 40 horas semanais, incluem realizar patrulhamento e policiamento ostensivo. Correto. As atribuições do policial rodoviário federal de 3ª classe estão previstas na Lei 9.654/98 e incluem a realização de patrulhamento e policiamento ostensivo, além de fiscalização, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Acerca de direitos fundamentais, garantias e remédios constitucionais, autoriza-se o confisco de bem utilizado para o tráfico de drogas nas situações em que se constatar que houve habitualidade do uso do bem para a prática do referido crime.
Correto. De acordo com o artigo 243, parágrafo único da Constituição Federal de 88, é possível o confisco de qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas. A respeito da identificação criminal, do crime de tortura, do abuso de direito, da prevenção do uso indevido de drogas, da comercialização de armas de fogo e dos crimes hediondos, qualquer agente público, ainda que não seja servidor e não perceba a remuneração, pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Correto. Artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. E aí, será que você conseguiu uma boa pontuação? Comente aí embaixo. Agradecemos por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Até a próxima!